Falando de outros cantos do Brasil, hoje tem jogo lá no Rio, no Maracanã, Bahia e Flamengo. Ele está de volta, segundo tempo de no campo do 4. Vasco e Corinthians já foram, né? Vasco e Corinthians ontem já avançaram para as semifinais em jogos emocionantes, né? A gente confere, inclusive, os gols na tela, Casemiro. Ontem tivemos a partida entre Corinthians e Juventude. Juventude tinha vencido a primeira partida por 2-1. Corinthians precisava vencer por 2 gols e conseguiu. Ángel Romero fez 1-0 para o Timão. O Juventude empata na falha grotesca do Hugo Souza, que vem sendo destaque do Corinthians, mas ontem falhou feio em 2 lances, viu? Mas um dos lances foi anulado pela arbitragem, o Juventude ficou na bronca com o gol anulado, mas esse lance foi validado, o Juventude empatava na Arena Corinthians. No segundo tempo, chute do Garro, e aí a falha foi do goleiro Gabriel, que vinha fazendo uma grande partida até esse momento, e o Corinthians fez 2-1 no gol contra do Zé Marco. E depois, já no finalzinho, André Ramalho, último lance do jogo, Casemiro. O Corinthians precisava do gol, senão a partida iria para os pênaltis. E o André Ramalho decidiu, o Corinthians avança para as semifinais e pode ser o adversário do Bahia se o Bahia passar do Flamengo. Atlético Paranaense encarando o Vasco, o Atlético sai na frente, o gol do Coelho. O Atlético fez o primeiro tempo primoroso, poderia ter feito 3-4-0, mas você vê como é futebol, né? O Zapelli fez 2-0 ainda no primeiro tempo. Parecia que o Vasco seria goleado. O Vasco teve um atleta expulso, o Railan, mas aí na sequência gol do Verratti. Esse cara é impressionante, o argentino Verratti, o pirata, jogador muito decisivo, um dos artilheiros da temporada brasileira. A partida foi para os pênaltis e aí o Léo Jardim pegou o pênalti do Canóbio e o Vasco, que foi amassado no primeiro tempo, conseguiu um golzinho que levou a partida para os pênaltis. E aí nos pênaltis deu o Vasco, o Verratti fazendo aí o gol derradeiro que classificou o Vasco para as semifinais da Copa do Brasil. O Vasco espera o adversário que sairá de Atlético Mineiro e São Paulo. O jogo será hoje em Minas, na Arena MRV. O São Paulo acabou perdendo no Morumbi por 1-0. O Galo joga pelo empate em casa. Situação muito parecida com o jogo de hoje entre Flamengo e Bahia, quando o visitante venceu na primeira partida por 1-0 e agora o visitante terá que vencer por 2 gols para conquistar a classificação. Pois é, o Bahia tem um combo de tabu para quebrar hoje no Rio de Janeiro. Rodolfo Rage conta mais essa missão tricolor. O tricolor nunca foi à semifinal da Copa do Brasil. Nunca venceu o Flamengo pela competição. Correr atrás de uma virada após perder o jogo de ida como visitante, também não. Tabu para se quebrar é o que não falta, né, Bahia? E se tratando de Rogério Ceni, hein? Que em 13 jogos contra o time carioca, perdeu todos. Maracanã, 9h45 da noite desta quinta, é onde todos os problemas podem deixar de existir. Tornar um dia feliz para a nação tricolor. Além do jogo do ano, é o jogo com certeza da minha vida, é o jogo mais importante para mim. A gente sabe da importância que é para o clube, que é para o Bahia, a gente fazer história. E com certeza a gente está bem focado e determinado para fazer um grande jogo e, assim, em nome de Jesus, conseguir a classificação. Se quiser se classificar no tempo normal, o time azul, vermelho e branco terá que vencer por 2 ou mais gols de diferença. O triunfo simples leva a decisão para os pênaltis. O Bahia deve ir a campo com a mesma escalação do primeiro jogo. Com essa disposição, não pode faltar em nenhum momento, qualidade de ser. Já o Flamengo deve ser reforçado por Arrascaeta e Gabigol, que não atuaram na partida em Salvador. Tá aí, né, o Bahia com essa missão difícil. Eu vou tentar não esquecer de nenhum tabu, né? Primeiro tabu, Rogério venceu o Flamengo em 13 partidas como treinador, encarando o rubro-negro carioca, 13 derrotas. Hoje será o 14º jogo que o Rogério possa, enfim, vencer o Flamengo como treinador. Tabu grande esse aí, né? O Bahia não vence o Flamengo no Maracanã desde 1994, aquela vitória por 1-0 com o gol de Zé Carlos. Não vence o Flamengo no Rio desde 2011, ou seja, há 13 anos. Tem muitos tabus. O Bahia nunca venceu o Flamengo pela Copa do Brasil. Mas no futebol é assim, tabu é para ser quebrado. Devo ter até esquecido de alguns, porque são muitos tabus para essa partida contra o Flamengo, mas acho hoje que o Bahia avança. O Bahia nunca esteve tão próximo de quebrar esse tabu. Estou acreditando no Tricolor de Aço, que tem um bom time, o time consegue dominar as partidas, fez isso contra o Flamengo no jogo pelo Campeonato Brasileiro, lá no próprio Maracanã. Acredito numa grande atuação do Bahia hoje e de uma classificação, quem sabe até direta, nos 90 minutos para as semifinais. Outro tabu é esse, né? O Bahia jamais avançou para a semifinal de Copa do Brasil e acho que
será essa noite. Caio Leone também está confiante nesse Bahia que pode vencer o Flamengo e avançar de fase na Copa do Brasil. Hoje o Bahia tem a oportunidade de romper a barreira dos fracassos passados, transformar o quase em histórico. A torcida que tanto sofreu nos últimos anos, sem esperança de dias melhores, sente que a oportunidade bateu na porta, mesmo com o tricolor em desvantagem, o que é natural. O Bahia demonstrou que pode jogar de igual para igual com qualquer equipe do futebol brasileiro. O Flamengo vem desfalcado, Dela Cruz está fora, Gabigol e Arrascaeta retornam de lesão. Pulgar, Fabrício Bruno e Varela retornam das suas seleções. O jogo no Maracanã é extremamente difícil, mas o Bahia sabe que pode alcançar a classificação se manter o bom futebol, que lhe deu a 7ª colocação no Brasileiro, as quartas de final da Copa do Brasil e 90 gols em 55 jogos na temporada. Rogério não deve mudar a equipe. Os 11 iniciais estão na ponta da língua do torcedor. Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton e Cauli. Gostando ou não, Tassiano e Everaldo. Esse é o time que pode fazer história no Maracanã. Se o Bahia passar, faz história, né? Um outro tabu. Nos últimos 9 jogos contra o Flamengo venceu os 9. A última vitória foi aquela em 2019 aqui na Arena. Esse é pesado, hein? 3-0 com 3 gols do Gilberto. Mas vai dar, Bahia. Escalação na tela. O Caio Leone falou dessa escalação. A gente coloca na tela pro torcedor relembrar esse time que fez os melhores jogos do Bahia na temporada. Marcos Felipe no gol. Linha defensiva com Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Juba. O meio-campo com um quarteto fantástico, né? Que a gente brinca com essa expressão. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. E no ataque, Tassiano e Everaldo. Esse é o Bahia que vai fazer história hoje no Maracanã. Passar pelo Flamengo, seja nos pênaltis, no tempo normal e avançar para uma semifinal inédita de Copa do Brasil para pegar o Corinthians, que ontem avançou, eliminando o Juventude. Placar para hoje, Casemiro? 1-0 Bahia ganhando nos pênaltis. 2-1 Bahia ganhando nos pênaltis. Então, ambos estão aqui acreditando que vai para os pênaltis. Eu tô acreditando, mas eu confesso a você que eu tô com medo danado. É, a gente tem medo, né? Não vou mentir, Flamengo... Tá Eu lá não o vou nem outro. dizer o placar do Wilton. Ah, o outro, mas tem você aqui, secando. rapaz, o outro fica dando riso. Você devia ter vergonha na sua cara, velho. Então saia daqui. Ô, rapaz, tem 2, 3 Dando riso. secando, mas o que é Tá isso? com a camisa aqui, ele veio com a camisa pra pirraçar. E você fala dos tabus, ele fica rindo o tempo todo. Pelo amor de Deus. E hoje é a quebra do tabu, de vários tabus, aqueles que a gente citou aqui. O Bahia precisa vencer o Flamengo. Bora, Bahia, que exorcizar você é o mundo, meu irmão. esses fantasmas e passar para a semifinal da Copa do Brasil. Casemiro volta amanhã com boas notícias, viu? Deus aí. Com o Bahia classificado. Vamos em frente. Bora, Bahia. Valeu, gente. Até amanhã.